Seguinte, pessoal, esse vídeo de hoje é sobre investimentos e eu já adianto que é um dos melhores vídeos que eu já gravei sobre a temática. Então, se você já investe ou se você pretende começar a investir e diversificar suas fontes de renda no ano de 2026, te convido a acompanhar até o final. Vai ser um vídeo um pouco mais longo, porém muito completo, ok? Então, vamos lá. A situação é a seguinte, nós vamos falar hoje basicamente sobre ativos internacionais, mas antes eu quero fazer uma breve contextualização. Se você já me acompanha por aqui, você bem sabe da importância da diversificação dos investimentos, correto? No sentido de, às vezes até fazer como eu faço, ter várias carteiras distintas para objetivos distintos em corretoras distintas. Por exemplo, às vezes uma carteira só para ações e fundos imobiliários, dentro de renda variável aqui no Brasil, outra carteira só para renda fixa com o Tesouro Direto, por exemplo, que a gente ainda está num momento bom para isso, com Selic altíssima, uma carteira só para investimentos internacionais, enfim. O objetivo principal desse vídeo é falar sobre a carteira de investimentos internacionais com boas perspectivas para o ano de 2026, porém é sempre bom a gente frisar essa questão da diversificação, ok? Então vamos lá, por que uma carteira internacional? É sempre bom nós lembrarmos também da importância de nós estarmos diversificando os nossos investimentos em uma moeda forte, e quando a gente fala nisso não tem jeito, a gente pensa em dolarizar a carteira, principalmente através do mercado financeiro norte-americano. A gente sabe que o mercado dos Estados Unidos é o mais maduro do mundo, muito evoluído, então quando a gente pensa em diversificação no cenário internacional, a gente pensa em montar uma carteira principalmente nos Estados Unidos, correto? Eu utilizo a carteira da Nomad, né, para os meus investimentos internacionais, a Nomad, a corretora Nomad, e a minha carteira internacional fica lá na Nomad. Tenho alguns ativos dentro dela, tá? E que eu vou falar para vocês de uma maneira mais superficial aqui, que são os REITs, são uma espécie de fundos imobiliários, vamos dizer assim, de primos, né, dos fundos imobiliários, fazendo uma analogia, como se fosse a Bolsa Brasileira lá nos Estados Unidos. Tem algumas ações também listadas na Bolsa dos Estados Unidos. E tem uma classe de ativos que se chama ETF, que é Exchange Traded Fund. O que é o ETF? É uma espécie de fundo em que quem gerencia aquele fundo faz aplicações em determinados ativos que acabam replicando índices específicos. Ou seja, existe, por exemplo, um ETF que replica o S&P 500, que a gente fala, né, que é o principal índice da Bolsa dos Estados Unidos, para as 500 maiores ações de uma das bolsas dos Estados Unidos. Nós temos 3 bolsas lá, né, diferente aqui do Brasil que nós temos apenas uma, mas enfim, existe ETF que replica esse índice, existe ETF que replica, por exemplo, o BOVA11, que replica o Ibovespa, né, aqui no Brasil, que pega as maiores empresas listadas na Bolsa Brasileira. Um exemplo rápido só para vocês entenderem o que é o ETF. E aí, nesse cenário, eu tenho diversas classes de ETF. Eu tenho, por exemplo, ETF multiclasse, que pega 60% de renda fixa e 40% de renda variável nos Estados Unidos. Eu tenho ETF só de renda fixa dos Estados Unidos, do Tesouro norte-americano, né? Eu tenho ETFs de renda variável, né, que replicam o S&P 500, como eu acabei de frisar. Eu tenho ETFs de Bitcoin, eu tenho ETFs de tecnologia que investem em determinado cenário específico, por exemplo aqui, de semicondutores, né, empresas que fabricam semicondutores. Os ETFs de Bitcoin, como eu já disse, ETF que replica o ouro, tá? Enfim, nós temos diversas classes distintas aqui de ETF. E eu trouxe aqui para vocês uma análise resumida de alguns ativos com 16 meses e outros com os últimos 11 meses de valorizações de ETFs nessa minha carteira internacional. E eu quero trazer para vocês aqui o saldo, que é o seguinte. Nós tivemos aqui, em primeiro lugar, o ETF de ouro, o Gold Shares SPDR, GLD, a sigla dele, o ticker dele, que nos últimos 11 meses valorizou 59%, ou seja, isso dá uma rentabilidade de 5,36% ao mês nos últimos 11 meses. ETF de Bitcoin, em segundo lugar, como sendo mais rentável, que nos últimos 16 meses valorizou 39%, ou seja, 2,43% ao mês.
Em terceiro lugar, um ETF de tecnologia que eu tenho na minha carteira, que nos últimos 16 meses ele valorizou mais de 30%, pouco mais de 30%, cerca de 1,87% ao mês. E em quarto e quinto lugar, 2 ETFs de renda variável que acabam replicando o SP500 por questões de objetivo, que não cabe explicar dentro desse vídeo, ficaria mais longo ainda. Eu tenho 2 ETFs que acabam replicando o SP500, um com uma finalidade distinta do outro. Mas enfim, o fato é que eu trouxe, eu não vou ficar falando aqui nem quanto que eu tenho mais aplicado, mas eu trouxe rentabilidade, fiz questão de trazer os números a partir dos meus estudos, das minhas carteiras individuais para vocês, para passar uma dimensão a todos, para que vocês possam ter dimensão da importância, né, do estudo, das métricas de análise, de quantificar dados direitinho para fazer os estudos, os acompanhamentos, acompanhar, claro, né, a questão das notícias. O ETF de ouro, ele está aqui na minha carteira, não é à toa, a gente está sempre informado, né, acompanhando questões atinentes à economia global, enfim. E nesse contexto, como eu disse no início do vídeo, achei pertinente frisar, trazer aqui para vocês essa minha análise, esse meu estudo da minha carteira internacional, tá? Diante disso tudo que eu estou aqui passando para vocês. Espero que seja de grande valia para quem já investe, para quem pensa em investir. E se você quiser contar com a minha mentoria, principalmente você que é de Juiz de Fora, você que é de Rio Pomba, a gente tem essa facilidade de fazer inclusive de forma presencial. Se você estiver mais longe, a gente faz de forma virtual. Eu convido a mandar uma mensagem, a conhecer o meu trabalho, o link está na bio do Instagram, tá? Eu não faço montagem de carteira, cobrando comissão nem nada do tipo, eu te ensino a investir para que você tenha condições de montar a sua própria carteira de investimentos por conta própria, sem depender de ninguém. Afinal de contas, ninguém cuida melhor do dinheiro da gente do que a gente, ok? Por hora é isso, um abraço a todos, feliz 2026.